Olá! Bem, no nosso último episódio, eu desenvolvi alguns dos conceitos, algumas das reflexões da obra do Byung-Chul Han, e especialmente do livro A Expulsão do Outro. E dentro da Expulsão do Outro, eu destaquei o primeiro capítulo, que é o terror do idêntico, né? Então, isso parece contraditório, mas só lembrando um pouco qual foi a questão, né? Ele mostra o pensamento contemporâneo, não é? De busca ou de identificação entre iguais, né? Eu gosto da estética das pessoas que integram o meu universo de sociabilidade, de moradia, de renda, de valores. Então, essa é a questão da expulsão do outro. E aí, no primeiro capítulo, ele mostra que essa expulsão do outro tem um preço de sociabilidade, que é um preço político e é um preço altíssimo a esse sintoma narcísico ou narcisista, que tem levado ao sujeito do que ele chama da depressão narcisista, né? Como um sofrimento psíquico, como um adoecimento ou um mal-estar, melhor dizendo, contemporaneamente no capitalismo contemporâneo neoliberal, né? Então, individualista, egoísta, que leva o sujeito ao desamparo, mesmo em ambiente que historicamente era um ambiente como o trabalho, por exemplo, um ambiente coletivo de constituição de identidades de sujeitos, quer seja no seu movimento, quer seja na sua condição dentro de uma sociedade onde as classes estavam muito bem desenhadas ou estabelecidas. Então, esse sujeito individual que demonstra a sua competência na produtividade ou no salve-se quem puder, ou na crença dessa meritocracia, da singularidade, né, da superioridade do indivíduo, de como isso impacta em caráter, em falta de solidariedade, esse individualismo patológico. Então, a minha proposta hoje é trazer, eu estou dando um título a esse episódio de Colidindo com o Terror do Idêntico, de Han. Eu trago ou eu pergunto: ou a sombra desta mangueira, obra do nosso grande e genial educador, filósofo, político, Paulo Freire. Paulo Freire, na sua última obra, que leva o título A Sombra desta Mangueira, e isso ele faz referência ao quintal da casa dele de infância, no bairro Casa Amarela, em Pernambuco. Ele vai pensar. É um livro lançado em 95, foi a última obra dele em vida. Ele vai refletir sobre um tempo, década de 90, a questão da globalização. E é bom lembrar que mesmo passado 20 anos, hoje a gente tem ainda a discussão sobre o imperialismo. Se a globalização não é mais o conceito que dá sustentação ao capitalismo neoliberal, à sociedade neoliberal, mas a gente hoje discute a questão de um imperialismo hegemônico, de referência no mundo ocidental, ou alguns chamam do atlanticismo, com hegemonia da cultura americana. E Paulo Freire vai fazer, ou deste lugar de quem sabe de onde vem, de um lugar de uma criança que olha, pensa e que teve ao longo da existência a experiência de ir pelo mundo, de estar em outros países, de educar outros povos, de ter que abandonar sua terra, seu território, porque a época se constituiu em uma ameaça, né, ao país. Então, ele tem esse percurso, então ele quer repensar, ou ele quer pensar a vida, este mundo globalizado. E aí ele
eu vou trazer os elementos de um dos capítulos de Paulo Freire nesse livro, que ele chama de solidão-comunhão. Repare que são palavras antônimas, né? Solidão, comunhão, ele transforma numa palavra composta. Isso eu tratei dessas questões ou dos elementos conceituais, argumentativos, filosóficos e políticos na minha tese de doutorado, que eu quero compartilhar aqui agora com vocês alguns elementos dessa reflexão paulo-freireana, grande humanista. A questão da constituição da identidade, que eu já apresentei como conceito, né, que eu desenvolvi para discutir identidade enquanto unidade, único, ou aquele igual que também tem que ser respeitado nas suas diferenças, na sua história, nas suas condições de toda ordem. Bem, essa Constituição ela é vista como metamorfose, como processo, como devir humano, como eu tratei no episódio anterior. Então, eu quero trazer as palavras de Paulo Freire com relação a essa questão da identidade. Ele diz o seguinte, conformando uma abordagem, eu afirmo isso, original, Paulo Freire vai trazer a seguinte reflexão. A clareza da consciência do seu lugar no mundo, que Freire reflete, ele vai dizer o seguinte: experimentar a solidão enfatiza em mim a necessidade de comunhão. Enquanto adverbialmente só, é que percebo a substantividade de estar com. É interessante pensar agora o quanto me foi importante, indispensável mesmo, estar com. Estar só tem sido, ao longo da minha vida, uma forma de estar com. Nunca me recolho como quem tem medo de companhia, como quem se basta a si mesmo, ou como se acha uma estranheza no mundo. Pelo contrário, diz Paulo Freire, recolhendo-me, conheço melhor minha finitude, minha indigência, que me inscrevem na permanente busca. Inviável no isolamento. Preciso do mundo como o mundo precisa de mim. O isolamento só tem sentido quando, em vez de negar a comunhão, a confirma como um momento seu. Eu sempre me comovo quando eu leio as passagens, a grandeza, a humanidade, a riqueza de sentimento, de inteligência, de clareza, né? De coragem, de se mostrar inteiro. Então, a solidariedade, qual é o recado dele? Qual é a tese dessa reflexão, ou desse dito, ou desse despojamento, ou recado que ele nos dá sobre solidariedade? A solidariedade como um exercício de realização da nossa existência, quer seja como sujeito individual, quer seja como sujeito coletivo. Então, essa é a grandeza de uma forma muito simples, mas muito profunda, muito real. Não é algo que ele pode falar disso, porque a existência dele é a prática dessa solidariedade. Ele fala, não é do que ele pensa, mas é do que ele sente, do que ele viveu, do que ele conhece no seu corpo todo e no seu trabalho de educador, de filósofo, de político. Ele materializa isso numa metodologia, no cuidado de formar e transformar pessoas, mundos, de modo que as pessoas tenham a possibilidade de realizar-se enquanto construtoras e construtores de mundo. Então,
Esse é o recado, essa é a tese, esse é o conselho, isso é o que merece a gente insistir para nos reinventarmos e levarmos para o futuro. Tem um outro conceito que eu acho que também a gente não pode deixar escapar, uma reflexão. É a capacidade dele, em tempos onde o privado, o individual, né? Onde o nós, como pronome que falta, é abandonado, é desprezado, né? Então, o que é que a gente vê? Além da questão conceitual, dessa substantividade, do solidão-comunhão, e a solidariedade como centralidade dessa palavra, né, desse nome, desse substantivo, dando substância a nosso construto de humanidade. Do ponto de vista do método, Paulo Freire reapresenta ou nos traz um elemento que na década de 90 para cá, nós abandonamos do ponto de vista dos estudos, do método, é a ideia de totalidade. Ele recupera essa possibilidade de análises mais profundas se formos capazes de envolver uma explicação que nos permita ter essa visão de totalidade. Não como falsificação do real, não como enganação, não como um feitiço, não como uma dispersão, mas a substantividade da experiência, da vida. Então, a percepção do global, a totalidade, não é tomada como um somatório de partes. Uma visão que, de alguma forma, um pensamento funcionalista, um método que a gente entende até nos estudos ou nas pesquisas, quando prevalece muito o fenômeno focal, né? Os riscos que a gente corre de perder variáveis, nexos, relações, elementos constitutivos, quando a gente imagina que, se somarmos partes, teremos um todo. É bom lembrar que na experiência literária, na obra, né, de quando nós pensamos em juntar as partes de corpos diferentes para formar um ser humano, né, o que nós criamos foi o Frankenstein. Então, eu acho importante sublinhar essa habilidade no método, essa preocupação no método de recuperar a globalidade, a totalidade, a visão articulada do universo. Isso do ponto de vista, vamos dizer assim, do próprio método de formação, de pensamento crítico. Ele lembra, ou ele nos orienta, ou ele escreve, ele propõe uma ação, por exemplo, pedagógica, transformadora, de contemplarmos o universo do sujeito no processo formativo, educacional. Tanto educandos como educadores. Quando ele vai dizer o próprio educador é também um educando se ele for capaz de se abrir, escutar, conhecer outras experiências. Então, o processo formativo, ele se engrandece se formos capazes de entender a existência desses outros, não como estranhos, mas como quem pode e devemos compartilhar trocas de experiências. E esse é um caminho promissor para a produção do saber, para a produção de conhecimento, não como um elemento de destaque ou de status ou de superioridade ou de sapiência de uns sobre outros, como uma forma de buscarmos uma hierarquia entre nós, para remarcar as desigualdades. Não, essas diferenças, elas são enriquecedoras na produção do conhecimento, né? Na produção de novos saberes, e sempre numa conversa que permita o diálogo, a compreensão,
a reflexão sobre o vivido, sobre o experimentado, sobre o que eu sei e que o outro sabe, mas que não são verdades absolutas, inequívocas. E com isso, engrandece as nossas incertezas, né? As interrogações que nós fazemos ao nosso conhecimento, à nossa sapiência, né? Como uma forma de estarmos avançando criativamente nessas incertezas, né? Nas perguntas, na sofisticação de perguntas, não como uma forma, eu quero lembrar aqui que do ponto de vista do método, ele vai fazer a crítica, no caso, ao educador bancário, né? Que deposita o conhecimento para depois sacar aquele conhecimento que ele depositou no educando. Então, essa é uma crítica famosa, muito conhecida, né? Do método que Paulo Freire traz para pensar a pedagogia da libertação, da autonomia, do sujeito, do autônomos, capaz de ter suas ações identificadas com seus processos, com sua vivência, com seu entorno, com os valores que são compartilhados, com uma cultura, quer seja da sua ancestralidade, quer seja dos processos vividos pelo indivíduo ou pelo coletivo. Então, é muito importante a recuperação desta visão, dessa percepção de totalidade. Isso atrelado à produção do conhecimento e saber do sujeito, de modo pelo qual esse conhecimento é produzido e apreendido pelo próprio sujeito. Então, não é um conhecimento estéril, não é um conhecimento de consumo, é um conhecimento de intervenção, é um conhecimento de proposição, de ativação da existência, né? De propulsão da vida. Então, isso é uma joia extraordinária, atual, necessária, importante na colisão com a visão de mundo, de verdades prontas, acabadas. E aqui eu quero lembrar uma palestra que eu reassisti ontem, da grande nossa pensadora, filósofa Marilena Chauí, que deu em novembro do ano passado no canal, ela lembrando o dano, o horror de se lidar com o conhecimento ou saber produzido na existência, na experiência compartilhada, mas o tempo de uma tecnologia que coloca, ela levanta assim, e usa uma parte do corpo, né, na mão para fazer a figura de uma tela, para dizer o tempo e o espaço ficaram reduzidos a uma tela, né? Então, o sujeito já vai buscar e encontra aquilo que ele não sabe como foi produzido, que controle tem sobre a vida desse sujeito, né? Uma tela com espaço, tempo reduzido e que se resume à informação, não a um saber que permita ele construir mundo. É algo que já está tudo dominado, tudo feito. O que retarda esse desenvolvimento, as transformações, e transforma o sujeito num operador. Aqui eu quero trazer minha experiência também pedagógica, né, de professora, quando em cursos de direito, os alunos, os discursos, quer seja as narrativas de professores, das instituições, eles trazem o seguinte: vocês serão os futuros operadores do direito, né? E nesta eu sempre resistindo, colidindo e
chamando a atenção dos meus alunos. Vocês, meus alunos, não serão operadores do direito. Vocês serão produtores criativos do direito. O direito como campo das ciências sociais, das ciências políticas, aplicada ao tempo, a garantias, a direitos como gozo do sujeito. E essa visão de operador do direito reafirma uma visão congelada de normas, do direito positivo que insiste no nosso país a paralisar a sociedade numa perspectiva da obediência, né? Direito como obediência, direito como pura coerção, tanto que na nossa tradição de direito a uma lei corresponde uma pena. E isso não tem validade, isso abandona ou isso não considera, torna invisível o direito como luta por direito, como processo de demanda de um povo, num tempo, num espaço, de reconhecimento e de gozo na sua existência. E não como algo que aí eu continuo brincando com eles, eu digo assim, olha, esse direito organizado, regulado, que implica numa moral legalista, que não permite atenção, a criação, a interrogação, a dúvida, a incerteza. Volto a lembrar Paulo Freire como o único lugar de onde é possível trabalharmos certezas provisórias, né? Eu já fiz essa citação aqui em outro episódio. Não permite esse sujeito da inquietude ou de uma angústia criativa, né? Transformadora, né? Responsável, né? Com o seu tempo, com o seu andar, com o seu compartilhamento, com os seus sentimentos, com os seus desejos, com o seu bem-estar, né? Mesmo que seja denunciando o mal-estar, sem que seja avaliado ou julgado como alguém que é problemático, que cria problemas, que não está satisfeito. Paulo Freire vai lembrar que somos formados, ou Freud, melhor dizendo, Freud vai dizer que essa civilização, na construção desse mal-estar ou de futuro de uma ilusão, vai nos dizer que nós somos forjados na perspectiva de buscar a falta, o que a gente não tem, né? E um impedimento, isso como um gozo, né? Como um gozo. E o impedimento de reconhecer o seu percurso. Não é acomodativo, mas reconhecer você como um construtor de mundo, como um interventor do mundo, como um ativador de vida, né? Então, essa questão de processo, como um processo de produção de conhecimento, saber para ser aprendido e aprendido no seu devir, na sua vida, na sua experiência, no seu compartilhamento. Bem, essa é a ideia do privilégio de processo. E eu quero voltar para algumas falas de Paulo Freire a respeito a essa questão do conhecimento, quando ele diz o seguinte, 2 momentos, essa questão da totalidade, né? Primeiro, a totalidade, esse conceito, essa capacidade de devolver no seu tempo, no seu método, a questão da totalidade quando a gente está preocupado com o individualismo metodológico, com o fenomenológico, com o micro-universo. Ele diz o seguinte, traz para o corpo dele essa recuperação e restauração da visão de totalidade. Ele diz, não tenho uma parte esquemática, meticulosa, racionalista e outra desarticulada, imprecisa, querendo simplesmente bem ao mundo. Conheço com meu corpo todo sentimentos, paixão e razão também. Então,
Nessa passagem da Sombra dessa Mangueira, ele traz esse momento de reflexão, de recuperar o corpo, o sentimento, como uma inteireza desse sujeito. No outro momento, a questão do conhecimento, ele nos diz: muitos têm sido os pensares em torno deste ou daquele desafio que me instiga, desta ou daquela dúvida que me inquieta, mas também me devolve a incerteza. Único lugar de onde é possível trabalhar de novo necessárias certezas provisórias. Essa é a citação completa do que eu tinha dito antes. Não é que nos seja impossível estarmos certos de alguma coisa. Impossível é estar absolutamente certos, como se a certeza de hoje fosse necessariamente a de ordem e continue a ser a de amanhã. Então, essa certeza de hoje como uma eternidade. Essa é uma visão dogmática da vida, né? Essa é uma visão que paralisa esse sujeito da inquietude criativa, da dúvida e da incerteza que possibilita processos, movimentos, andares, vozes, questionamentos, essas incertezas. E aí ele fala do privilégio do processo, né? Ele diz o seguinte: a noção privilegiada, eu digo que a noção privilegiada em Paulo Freire, expressando o caminho essencial no percurso de construção do modo continuado de ser, sustentado na temporalidade, reflexão e conhecimento das experiências, ele nos informa. Bem, e por último, reforçando a visão crítica que ele tem das decisões, das instituições, das normas, das regras, dos grupos que não consideram esse saber produzido coletivamente pelas vozes do sujeito histórico, né, de homens e mulheres nesse seu devir, né, na sua transformação, o conhecimento e compreensão construídos de maneira dialética e criativa. O conhecimento, as funções, papéis, atribuições e das estruturas não dão conta, né? Deixa mais claro quando ele nos diz o seguinte: a força dessa crítica. Muito sonho possível ficou inviável pelo excesso de certeza dos seus agentes, pelo voluntarismo com que pretendiam moldar a história, em vez de fazê-la com os outros, refazendo-se nesse processo. Se a história não é a entidade superior que paira sobre as nossas cabeças e nos possui, também não pode ser reduzida a objeto de nossa manipulação. Aguardo vocês no próximo episódio.